Que a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade de bênção, mais uma oportunidade na presença de Deus, para trazer para você uma programação, uma live ao vivo e toda especial, que eu tenho a certeza de que vai abençoar você, a sua casa e toda a sua família. E você, como é que está? 100%? Está tudo em paz? Eu espero que você esteja bem, a sua casa, todos os que te cercam estejam debaixo das grandes mãos poderosas do Altíssimo Deus, no nome santo e glorioso de Jesus. E eu quero desejar cumprimentar algumas das pessoas que nos acompanham aqui, por intermédio do chat ao vivo, que deixaram seus comentários. Deus abençoe. A nossa irmã Tereza está pedindo oração. Vamos orar pelo neto Cauê. E Deus estenderá as suas mãos e fará uma obra extraordinária em nome de Jesus. Vamos orar. Deus abençoe a nossa irmã Edilza, a nossa irmã Marise também está conosco. Deus abençoe. A nossa irmã Fátima. Deus abençoe. Gisélia, nossa irmã Gisélia, nossa irmã Nice Nascimento. Deus abençoe. Vamos para cima em nome de Jesus. Você que está se achegando, eu peço a você encarecidamente, deixa o seu like, o seu joinha para cima, compartilha essa programação nos grupos, nas páginas, aonde você está afiliado, joga lá no teu Instagram, no teu Telegram, em todas as redes sociais em que for possível, lança para frente essa programação, porque olha, eu tenho um recado muito importante para passar para você nessa oportunidade. Mas antes de te passar esse recado, antes de tratar desse assunto com você, eu quero te fazer uma pergunta. Escute bem, preste bastante atenção, eu quero te fazer uma pergunta. Aí a pergunta é a seguinte: como é que você acha que está, escute bem, como é que você acha que está, dentro da sua opinião, a situação relacionada à segurança na tua cidade, no teu estado, no país em que nós vivemos? Como é que você acha que está? Se você tivesse condições de dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota que você poderia atribuir? Levando em consideração todos os detalhes que realmente você sabe que faz parte desse assunto que eu estou te tratando. Como, por exemplo, você pode, em uma hora como essa, quase 10 horas da noite, sair pelas ruas do teu bairro, caminhar tranquilamente, sem ter nenhum problema. Você se sente seguro ou segura do teu filho ou tua filha, caminhar, né? Talvez, quem sabe, para buscar alguma coisa no armazém da esquina, no bar da esquina, seja um refrigerante ou alguma coisa do tipo. Eu gostaria de saber de você, qual nota você daria, levando em consideração todos esses exemplos que eu estou te trazendo, em relação à segurança do lugar onde você mora, do seu bairro. Eu quero trazer alguns detalhes importantes sobre isso para você. Nós vamos trazer a meditação de um texto, nós vamos orar também. A nossa irmã Carmen Sara, Deus abençoe, está aqui juntamente com a nossa equipe de moderação. A irmã Carmen Sara está dizendo que é nota 5. Eu gostaria que você escrevesse a nota e colocasse o nome da cidade onde você mora. Seria muito interessante, porque eu quero ler alguns comentários aqui, porque a live de hoje, nós estamos ao vivo e será uma live onde eu quero interagir com você. Eu quero ver o seu comentário, quero ver a sua opinião e eu tenho certeza de que vai ser bênção na presença de Deus. Deus abençoe a nossa irmã Marilene. A irmã Carmen Sara está aqui, ó, já compartilhou. Carmen Maia, Carmen Sara, né, a irmã Carmen Sara nos acompanha desde muito tempo, então eu digo Carmen Sara, mas está escrito Carmen Maia. Eu me lembro que antigamente, muitos anos atrás, o perfil dela era Carmen Sara, e aí ficou gravado e não saiu mais da memória. Então, sempre quando nós vemos aqui, é Carmen Sara, Carmen Maia, mas o importante é que a bênção de Deus está na vida da irmã e na vida de toda a família. Deus abençoe o nosso irmão Romualdo Neto. Deus abençoe, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, a irmã Fátima, Elo Carmo, Deus abençoe. Vamos para cima. Mas antes de dar sequência, vamos fazer uma oração, gente? Vamos fazer uma oração. Eu quero te convidar nessa hora, enquanto você vai escrevendo aí, que nota você dá para a segurança pública
da tua cidade, do teu bairro, do lugar onde você mora. Eu gostaria que você fosse escrevendo. Enquanto você escreve, eu quero fazer uma oração juntamente com todos aqueles que estão aqui, na certeza de que a bênção de Deus, ela já está nos alcançando no nome santo e glorioso de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças uma vez mais diante da tua presença, porque a verdade, Deus, é que nós estamos aqui porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado graça, e por isso nós lhe somos gratos, ó Espírito de Deus. Pai, eu peço a ti agora em nome de Jesus, olhe agora para o coração desse teu filho, dessa tua filha, para todos esses nomes, ó Deus, que estão sendo escritos no chat ao vivo, para aqueles que estão assistindo essa programação no ao vivo, posteriormente no gravado, alcança a vida de todos, ó Espírito de Deus, alcança a vida do filho, a vida da esposa, do marido, do neto, da neta, dos sobrinhos, dos tios, dos primos, alcança, ó Senhor Jesus, faz uma obra, ó Espírito de Deus, alcança a vida dos pais dessa pessoa que está orando agora com fé, repreende, Senhor, toda enfermidade, todo atrapalho, tudo aquilo que tem tirado a paz do coração dessa pessoa, que desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos com toda a fé. Pai, eu peço a ti, leva uma bênção especial para o coração de todos os teus filhos, pois assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, acredita e recebe, eu gostaria que você dissesse amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, crendo nos efeitos da oração que nós acabamos de realizar, e te digo mais, crendo inclusive que o Espírito de Deus está te guardando no lugar onde você está, sabe, por todos os caminhos que você eventualmente precisa seguir. Gente, às vezes nós não paramos para pensar, mas nós carecemos tanto da proteção de Deus, que até mesmo diante de caminhos que nós estamos acostumados a trilhar, de casa para o trabalho, ou talvez você que frequenta 1, 2, 3, 4 vezes por semana a igreja que você vai, às vezes nós, sabe, não nos ligamos na realidade do que é os riscos, do que são, melhor dizendo, os riscos e os perigos aos quais nós estamos lançados. Então, nós carecemos demais da proteção, da graça de Deus. Inclusive aquelas mães que estão me acompanhando sabem bem do que eu estou falando. Você que é mãe, você que é pai, você sabe bem o que é orar pela proteção da vida de um filho. Você entende bem sobre esse assunto. E eu quero ler um texto bíblico para tratar com você, porque muitas pessoas estão escrevendo aqui no chat, ó, o nosso irmão Marcelo tá dando a nota 9 para a questão, para a sensação de segurança, né? Aqui ele disse nota 9, depois ele disse antes aqui nota 8, ele está dando nota 9 para a segurança no lugar aonde ele mora. Isso é bênção. A nossa irmã Carmen Maia está aqui, ó, dando nota 5, ela mora em Salvador, né? Deixa eu ver quem mais aqui está se manifestando no chat. A nossa irmã Fátima aqui está dizendo que aqui em Camboriú a questão está péssima em relação à segurança. A Maria Francisca está dizendo aqui, ó, ruim, nota 0. A irmã Nice está dizendo também, nota 0. A irmã Edilza, nota 5. Deixa eu ver quem mais aqui está escrevendo. É importante que você dê a sua opinião para que nós possamos ler o seu comentário. A irmã Iane Brasil está dizendo aqui, ó, sou de Manaus, nota 7. Né? A irmã Maria dos Anjos,
nota 5. Deixa eu ver quem mais aqui. Elo Carmo está dizendo, nota 4. A irmã Ana Cristina está dizendo nota 8. A Suzana está dizendo que mora no Mato Grosso e está dando nota 5. Bom, vamos lá. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você e realmente chamando a sua atenção para que você possa voltar os seus olhos para esse fato? Eu comecei essa live trazendo essa indagação para você porque realmente, escute só, existe uma reportagem, uma notícia que foi veiculada em meados do período de abril, por uma das grandes emissoras, que tem participação principalmente nas mídias sociais, e dentro dessa notícia que foi veiculada, essa notícia tratava no sentido de que 58% dos brasileiros perceberam um aumento da criminalidade, segundo informações diretas do Datafolha. E por que eu estou trazendo essa notícia para você? Pelo seguinte, você que está me acompanhando, entenda. Existe uma localidade, existe um país chamado El Salvador, aonde você já viu pelas informações que foram veiculadas, no sentido de que era um dos piores lugares para se sobreviver. E por que era um dos piores lugares e agora não é mais, pastor? Era um dos piores lugares porque o índice de assassinatos, o índice de atos violentos, de criminalidade, era algo muito grande. Era algo muito expressivo, tomava conta daquele lugar e fazia, obviamente, com que as pessoas não se sentissem atraídas para lá estarem, ou talvez aquelas que lá residem não se sentiam seguras em viver e sobreviver naquela localidade. Mas como você já sabe, eu acredito, da água para o vinho, do dia para a noite, obviamente dentro de uma realidade, de um sistema, do dia para a noite, essa situação mudou. E essa situação mudou, gente, por conta da atitude, por conta da ação de um homem que se levantou contra esse cenário e quando chegou no poder disse, eu não vou aceitar essa situação, onde as pessoas se sentem ameaçadas, onde as pessoas não se sentem seguras em seus lares, onde as pessoas não conseguem deitar as suas cabeças no travesseiro, principalmente as mães, enquanto os filhos não chegam em casa. E ele sentiu na pele essa realidade e viu que a coisa não poderia continuar assim. E esse integrante, o responsável, o chefe máximo do governo de El Salvador, Nayib Bukele, resolveu se candidatar com a proposta principal de colocar fim a essa realidade. E por incrível que pareça, gente, ele colocou fim a essa realidade, a história mudou, e hoje o sistema que foi implantado em El Salvador está sendo uma referência para todo o cenário internacional. Só para que você possa ver, o presidente norte-americano, o Donald Trump, já teceu comentários elogiando a forma de tratamento, os resultados obtidos pelo Nayib Bukele. Também nós temos Milei da França, e segundo o que eu pude apurar também, há informações do governador de Minas Gerais. Inclusive eu queria que você que está nos acompanhando, se você for de Minas Gerais, eu gostaria que você escrevesse aqui no chat ao vivo, mandasse o seu cumprimento e qual é a sua cidade. Há informações de que o governador de Minas Gerais está providenciando estudos para agir na tentativa de aplicar o mesmo procedimento para reduzir a criminalidade
e as pessoas se sentirem mais seguras, né? Então eu vou mostrar para você aqui um vídeo para que você possa entender de forma um pouco mais clara esse assunto. A nossa irmã Madalena está dizendo aqui, ó, sou de Montes Claros, Minas Gerais, então aguarda que vai ter novidade aí nos próximos, talvez nas próximas semanas, os próximos meses, quem sabe antes do final desse ano tem alguma novidade no sentido do que eu estou dizendo agora, mas eu quero colocar um vídeo para você entender esse detalhe e depois eu vou te trazer um comentário. Mas antes de colocar um vídeo, eu quero dizer para você, esse vídeo ele foi produzido por um dos nossos canais parceiros, né? O canal Aprendendo na Palavra, com o nosso amigo missionário Cleiton. Inclusive, eu concedo aqui os créditos também para o canal do nosso amigo missionário Cleiton. Depois você vai lá no canal Aprendendo na Palavra, segue o canal, curte os vídeos, tem muito conteúdo bom de Deus que vai fazer você crescer na tua espiritualidade e também vai abençoar a tua vida. Então você curte lá, enquanto isso nós vamos colocar o vídeo aqui para você poder ver e logo mais eu quero te trazer um breve comentário. Veja só, escute bem. Isso aqui que eu vou já rodar na sua tela é simplesmente a coisa mais sobrenatural que eu já noticiei aqui nesse canal. E olha que nós já mostramos coisas tremendas aqui. El Salvador está completando agora 1000 dias sem nenhum papocamento, ou seja, ninguém papoca ninguém. 88 mil presos viram com seus próprios olhos, e eu tenho um vídeo para mostrar aqui para vocês sobre tudo o que aconteceu, viram a mão, a glória, a justiça do próprio Deus. Meu irmão, isso aqui é de arrepiar mesmo, é tremendo. Eu sei que eu poderia ser chamado de louco, você é um louco, não dá para acreditar nisso aí. Veja e tire suas conclusões. 1000 dias sem nenhum papocamento, são 2 anos e 9 meses. Irmão, isso aqui é tremendo. Em nenhum país do mundo isso aqui já aconteceu. E você vai já entender o que é que isso tem a ver com o vídeo de hoje, tá? Ô, gente, o que ele está chamando, né, de acordo com o seu dialeto de papocamento, ele está se referindo a crimes violentos, né? Como alguma espécie de tirar a vida do próximo, que você sabe. A gente evita dizer a palavra para não haver um travamento no sistema e acabar não derrubando a live. Mas a tradução para esse papocamento que ele está dizendo é tirar a vida de outra pessoa. Esse é o português claro. Nayib Bukele ganhou as eleições de 2019, ele era um empresário bem-sucedido e El Salvador era simplesmente o país mais perigoso da América Latina. Exatamente. 80 mil bandidos de alta periculosidade controlava todo o país. Uma coisa é você ter uma favela controlada pelo mal. Veja só isso aqui. Outra coisa é você ter todo o país controlado por gangues. Meu irmão, não é qualquer gangue não. Olha a cara dos bichinhos que aparecem aí na sua tela. As vítimas da sociedade. Olha só as caras deles aí, tá? Amados, o cara deixou a vida de empresário e disse, olha, eu vou me candidatar porque eu quero mudar a história de El Salvador. E Deus estava com ele. Sabe como? Olha só isso aqui. Ele ganhou as eleições e a sua primeira ação foi construir não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, chamar as pessoas. A nossa audiência pode dobrar, triplicar, se você nos ajudar. Faça dessa maneira e Deus vai te abençoar, não custa nada. Clica aí, deixa o joinha para cima, compartilha esse vídeo e com certeza vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. A maior prisão da América Latina. Uma prisão que cabe 40 mil presos. Sabe quantos ele já prendeu depois que ganhou? 88 mil bandidos já foram presos desde que ele foi eleito. Sabe qual que é o clima agora em El Salvador? Saiu do país mais perigoso das Américas para o país mais seguro das Américas. Simplesmente você anda na rua sem ser roubado, sem ninguém te perseguir e sem você ser papocado. Acontecendo bem aqui em El Salvador. A política do cara, meu irmão, é tolerância zero pra bandidagem. Se um policial chegar pra aporcar um bandido, ele não responde a crime nenhum, ele não vai ser preso, e o cara triplicou o salário dos policiais. Prova, meu irmão, prova de que quando um político quer ficar do lado do povo, é possível a coisa acontecer. Agora se liga nesse vídeo que eu vou já rodar na sua tela. Ele deu uma entrevista para um importante canal americano que aparece aí na sua tela e ele mostrou o segredo. Ele disse que todos os seus secretários de segurança servem ao grande Adonai.
E ele decidiu fazer uma oração quando começou o governo. Uma oração para Deus derrubar o poder das trevas. Meu irmão, Estados Unidos, Suíça, em nenhum país do mundo já aconteceu até hoje de se passar 1000 dias sem ninguém. Nenhum. É inacreditável. Olha essa entrevista dele aqui. O entrevistador pergunta: você orou antes das reuniões? Sim, claro, por diversas vezes eu orei. Mas por que você orou? Porque eu sabia que grande seria a guerra, olha só, e eu não queria que civis morressem. Eu tô traduzindo aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Olha só, então nós decidimos que deveríamos orar. Olha só, para que perdas civis fossem o mais baixa possível. E nós não tivemos nenhum problema com isso, decidimos orar. Aí o entrevistador pergunta: então todos na reunião de vocês ali, a reunião de ministério, estavam conformados com essa questão de orar? Combater o mal orando? Aí Nayib Bukele responde: sim, todos os meus ministros de segurança são crentes e eles creem em Deus. Somos um país secular, claro, mas todos nós cremos em Deus. Há uma guerra, isso aqui é muito sério, tá? Olha só isso aqui. Há uma guerra espiritual e há uma guerra natural. Se você vencer a guerra espiritual, isso vai refletir no mundo físico. Nossa vitória impressionante foi porque ganhamos a guerra espiritual. E nessa entrevista ele fala que a paz que está reinando em El Salvador foi porque a igreja ali decidiu orar. Meus irmãos, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não taca os pés no vídeo, não. E eu vou já rodar para você. Preste atenção nisso aqui. Eu quero que você coloque agora nos comentários a sua opinião. Você acha que o que nós estamos vendo aqui é a mão de Deus ou não é? Você acha que isso aqui poderia acontecer também no Brasil? Conte aqui nos comentários. A palavra do grande Deus fala em Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Esse justo aqui, a palavra justo do hebraico, tzadik, significa íntegro, não corrupto. Esse justo aqui, meu irmão, não é alguém que é 100% santo, não. É alguém que não é corrupto. Aí a Bíblia está dizendo: o povo se alegra. Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Glória, até caiu aqui. Vai dar certo. Misericórdia. Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. O que estamos vendo aqui, meus irmãos, é a prova de que a oração do justo, ela é ouvida. Olha, tem milagres que Deus trabalha através das autoridades. Eu tava vendo isso aqui e sonhando, eu digo: rapaz, bem que poderia ser no nosso Brasil. Mesmo não tem uma coisa mais ruim do que você sair nas ruas com medo de não voltar vivo. Isso aqui já aconteceu com você? Você sair na rua, você simplesmente não sabe se volta com seu celular. Isso aqui acontece no Brasil, infelizmente. João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, tudo o que pedir será feito. Eu quero convocar você a orar pelo nosso Brasil. Você tem orado pelo Brasil? A situação aqui, meu irmão, não tem sido brincadeira. Oremos pelo nosso Brasil. O que está acontecendo em El Salvador é a manifestação da glória e da justiça de Deus. 88 mil bandidos viram a justiça de Deus acontecendo diante dos seus olhos. O cara simplesmente quebrou a maior gangue da história da humanidade que controlava El Salvador. Oremos pelo Brasil. Vemos aqui um exemplo claro do que a oração é capaz de fazer em um país. Amém, gente. Olha, eu creio que deu para você entender o teor do assunto que eu quero te trazer nessa oportunidade. Conforme você bem pôde ver no vídeo, você repara que é uma realidade enfrentada por basicamente quase todos os países do globo terrestre. Mas o grande X da questão é: quantos estão dispostos a fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Porque a verdade é uma só, escute bem, preste atenção. Inclusive as mães que estão aqui me acompanhando sabem. Não existe angústia maior do que você deitar à noite a tua cabeça no travesseiro preocupado. Preocupado com o quê, pastor? Preocupado com o filho, preocupado com a filha que ainda não chegou,
Talvez, quem sabe, em alguma oportunidade você tentou ligar no celular, você tentou manter um contato e não foi possível. E aí as horas vão se avançando, o relógio, a hora vai cada vez mais se avançando e você vai ficando apreensivo, com aquela, sabe, com aquela preocupação dentro de você, imaginando, Senhor, o que aconteceu. E aí você começa a orar, começa a pedir a Deus para que Deus leve o livramento, a proteção, para que Deus guarde. Isso é uma realidade, gente. Basicamente, todos nós já passamos por essa situação. Já passamos por essa situação de aperto no coração. Inclusive, existem alguns relatos aqui, como por exemplo da nossa irmã Helenilda, infelizmente, diz assim, sim, eu perdi o meu ano passado. Não se sabe, nós não temos detalhes aqui, a irmã não escreveu, se foi de alguma forma trágica, se foi dentro desse contexto que nós estamos trazendo, mas que Deus possa realmente consolar o coração dessa mãe, levar conforto, acalento, no nome de Jesus. Mas o fato é o seguinte, gente, essa situação no nosso país, ela precisa mudar. Ela precisa mudar, ela precisa ser diferente. Os nossos governantes, eles devem estar atentos a essa causa, porque enquanto realmente essa situação não mudar, nós continuaremos passando por essa mesma condição de sofrimento, por essa mesma condição complicada que nós vemos a realidade do nosso país. Como você pôde ver no vídeo, esse presidente, essa autoridade, o Nayib Bukele, ele teve que lidar, ele teve que se levantar para lidar frontalmente com mais de 80 mil bandidos que traziam a violência, que traziam realmente situações de criminalidade. A irmã Helenilda está dizendo aqui, tiraram a vida dele. Meu Deus do céu, que lástima, né? Que Deus abençoe e conforte cada vez mais a vida da irmã Helenilda e de toda a família no nome de Jesus. Então a realidade é uma só, gente. Tudo isso precisa mudar. Tudo isso precisa mudar e as nossas autoridades, nós precisamos orar para que as nossas autoridades voltem os seus olhos para esse assunto. Porque já não dá mais para tolerar, por exemplo, situações como essas que a irmã Helenilda está dizendo aqui, uma experiência que ela viveu, muito traumática, muito dolorosa, mas nós já estamos orando pela vida dela e crendo que Deus já fez uma obra para poder confortar, mas a verdade é uma só. Isso é inconcebível, gente. Isso é inconcebível. E esse presidente, ele entendeu essa causa. Ele se compadeceu com a dor das pessoas, com a dor dos pais, com a dor dos responsáveis. E ele não admitiu mais essa situação acontecer. Foi quando ele se levantou contra mais de 80 mil criminosos, construiu um grande presídio com uma capacidade para suportar 40 mil presos, o maior presídio, basicamente, da América Latina. Mas uma coisa que eu quero ressaltar com você, muito importante, ele declarou de forma muito evidente, ele declarou de uma forma muito concisa, da seguinte forma: antes de vencer esta guerra no mundo material, nós tivemos que vencer ela no mundo espiritual. Este presidente, ele entendeu que não dá para você lutar guerras espirituais somente por intermédio das armas humanas, somente por intermédio das ações que o braço humano pode desempenhar. Então, ele entendeu essa realidade. Por ter entendido, com certeza, conforme ele mesmo diz, ele se levantou juntamente com a sua equipe de secretários, que pelo que ele disse, todos servem a Deus, se levantaram em oração para mudar esse cenário, e uma das primeiras e grandes preocupações era com a eventual perda de civis,
Porque quando você se levanta, e não tem como ser de outra maneira, né? Quando você equipa bem as forças de segurança e você dá condições para elas agirem contra a criminalidade, inevitavelmente existem as perdas de gente inocente, perda de civis, pessoas que não estão envolvidas com crime, pessoas que ganham a vida, batalhando, trabalhando, mas infelizmente acabam vitimadas pelo crime, pelas facções organizadas. Mas esse presidente diz que nem esse problema aconteceu porque eles se levantaram em oração. E tudo isso, gente, prova para mim e para você a realidade que nós já sabemos e que muitas autoridades precisavam entender isso. A verdade é uma só: a vida é espiritual. A vida é espiritual. Quando nós olhamos para dentro de nós, buscamos em Deus a fé que nos falta, buscamos em Deus as condições necessárias, Ele nos dá a estratégia para resolver todos os problemas e solucionar todas as causas. Imagine só você conseguir transformar a realidade de segurança de um país que era tido como um dos mais violentos, onde os índices de criminalidade eram altíssimos, e do dia para a noite, né, de forma figurada, óbvio que não foi do dia para a noite, mas em uma pequena fração de tempo, essa realidade ser totalmente transformada, e as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, as pessoas não serem vitimadas pelos crimes, pela violência, que é o que nós vemos acontecer muito no nosso país. Aqueles que moram nas grandes capitais, no Rio de Janeiro, São Paulo, né, nas grandes capitais emblemáticas do nosso país, nós sabemos que as pessoas dão um horário como esse, o horário das 22 horas, elas preferem não mais sair de dentro de casa, porque sabem dos riscos que estão correndo, sabem que no decorrer de um trajeto, ainda que seja de veículo, de carro, estão arriscadas pararem no semáforo e serem vitimadas por alguma espécie de criminoso, alguma espécie de assaltante. E a palavra de Deus, gente, ela nos traz realmente o motivo, a causa sobre o porquê isso acontece. Porque não tem como negar, essa realidade, ela é espiritual. Se as nossas forças de segurança, né, se as nossas autoridades, se os governantes que estão hoje no poder voltassem os olhos para esse exemplo de El Salvador, nós supostamente teríamos esse mesmo resultado. Mas nós sabemos que aqui no nosso país, vamos dizer uma realidade, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil acontecer porque uma boa parte das nossas autoridades não estão preocupados, a verdade é essa, não estão preocupados com a segurança pública do nosso país. Estão preocupados com as narrativas, estão preocupados com as questões ideológicas, né? Estão preocupados com o vocabulário neutro, porque agora não pode, né, segundo a cabeça deles, a visão deles, não pode ter mais a comemoração do Dia dos Pais nas escolas. Agora precisa ter o dia de comemoração do cuidador. Onde já se viu isso, gente? Onde já se viu isso? É um absurdo. Uma sociedade como a nossa perdendo os valores que foram construídos, que foram alcançados por muitos e muitos, por centenas de anos. O respeito, o reconhecimento. Você percebe que isso tudo está se perdendo nos dias atuais em que nós vivemos? E nós não podemos deixar isso acontecer em hipótese alguma. Inclusive, o resultado e a consequência está aqui, nas Escrituras Sagradas. Porque no livro de Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 2, essa questão já havia sido declarada. Olha só o que diz o texto bíblico. Quando os justos se engrandecem, ou seja, são mais numerosos, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Gente, eu não estou aqui para falar de política, não. Mas
eu quero que você abra os seus olhos e preste atenção na realidade que nós estamos vivendo. Porque quando os justos estão no poder, quando os justos, aqueles que olham para as Escrituras Sagradas e buscam em todas as suas ações fazerem a vontade de Deus, quando esse tipo de pessoa está no poder, a coisa vai bem, a coisa melhora, a segurança melhora, a prosperidade, ela repousa sobre a vida de um povo. Mas quando existe o contrário disso que eu estou te falando, nós vemos o cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E essa situação, ela não pode continuar. Nós precisamos vencer essa guerra nas instâncias espirituais. Nós precisamos vencer essa realidade, porque se nós deixarmos para os nossos governantes, pelo que nós estamos vendo, a coisa vai continuar do jeito que está. Vai continuar de mal a pior. E a Bíblia Sagrada já deu o diagnóstico, dizendo: mas se o ímpio dominar, o povo geme. Em outras palavras, o povo vai sofrer, o povo vai gemer. E nós sabemos que esta não é a vontade de Deus. Esta não é a vontade do Espírito de Deus. É como nosso irmão Eduardo está dizendo aqui, ó. Aqui no Brasil tem uma organização, né? E aí você pode ver aí o comentário, que tentaram dar golpe. Pois é, eu acho que ele esteja se referindo à situação do ex-presidente, mas eu digo sem medo de errar. O processo está recheado de nulidades. Eu sou do meio jurídico, eu entendo um pouquinho dessa parte, com 10 anos de experiência, e tem muita nulidade lá naquela questão. Eu não vou aqui defender ou acusar ninguém, mas tem muita coisa que ainda precisa ser explicada daquele processo. Tá? E eu digo para você que muita gente da comunidade jurídica, em relação a esse assunto aqui que o Eduardo está dizendo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Golpe é uma coisa, conforme o que eles estão sustentando de narrativo, o que eu estou dizendo aqui é de segurança pública, o estado de insegurança que as pessoas estão falando, mas uma coisa eu digo, em relação àquele processo lá, a história está muito mal contada. Tem muitas peças que não se encaixam, né? Tem muitos detalhes que eles não se enquadram, então é uma questão lamentável, porque nós vemos que o que sustenta muita coisa dali são narrativas. E as narrativas, elas passam, elas vão embora da mesma forma que o vento. O vento, uma hora ele está, depois ele não está. Uma hora ele está presente, depois ele desaparece. E a mesma coisa são as narrativas. E eu digo a você sem medo de errar, se não fossem essas narrativas, muito provavelmente o nosso país estaria melhor. Porque, olha, eu vou mostrar para você, isso aqui não sou eu que estou dizendo. Eu vou mostrar para você aqui na tela, para que você possa entender a realidade que nós estamos vivenciando. Olha só, veja isso. Reportagem de abril de 2025. 58% dos brasileiros perceberam o aumento na criminalidade, diz Datafolha. Datafolha é quem, o pastor? Datafolha é o Instituto de Pesquisa, né? É o Instituto de Pesquisa do próprio governo, né? Que fez esse levantamento, que averigou diante de algumas evidências e diante das pessoas e trouxe essa constatação de que a sensação das pessoas é que a coisa ficou pior. Inclusive, ainda sobre esse assunto, o presidente, escute isso, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tratou a respeito do Brasil. Você sabia disso? Ele tratou a respeito do Brasil e ele disse o seguinte, ó: o crime organizado só existe porque está dentro do governo. Eu vou abrir aspas aqui para, eventualmente, não existirem alguns infiltrados que a gente sabe que estão aqui para fazer um trabalho especial, né? Então vamos lá, vou refazer a frase. Abro aspas para a notícia que foi veiculada em um canal chamado
extraordinário. É um canal que não faz parte, né, do nosso convívio, não faz parte aqui do nosso canal propriamente dito, mas ele disse o seguinte: o presidente de El Salvador criticou o Brasil, abre aspas, o crime organizado só existe porque está dentro do governo, fecha aspas. Há alguns meses, o presidente Nayib Bukele deu uma declaração que continua repercutindo no Brasil. Em entrevistas, afirmou: o crime só existe quando ele se instala dentro das dependências do governo. Ou seja, ele só se protrai, ele só cresce, ele só avança quando as autoridades que estão em cima não fazem o dever em benefício daqueles que estão embaixo. A fala, embora não muito recente, segue sendo lembrada pela contundência e pela comparação com o modelo adotado em seu país. Ou seja, gente, a verdade é uma só. Enquanto não houver conscientização dos responsáveis, essa situação ela não vai mudar. E ela não vai mudar, não é porque é impossível de ser mudada, porque o exemplo está aí. O exemplo está aí de um homem que se comprometeu espiritualmente falando e materialmente falando também. Ele se levantou, provou que é possível, basta querer. Basta ter uma predisposição, não estar comprometido com o sistema falho e corrompido, que é possível a realidade mudar. Tanto que o presidente norte-americano, Milley também, já deram declarações elogiando o modelo adotado, né? Nós temos aí nós temos aí o governador de Minas Gerais também buscando informações a respeito desse padrão, desse protocolo que foi adotado. A nossa irmã Iane também escreveu aqui no comentário em relação ao fato daquele deputado, o Nicolas, né, também ter estado naquele lugar para extrair informações que fossem benéficas aqui para o Congresso Nacional do nosso país, poder editar leis e combater a criminalidade. Na verdade, é promulgar leis para poder dar condições para as autoridades públicas combaterem o crime, né? Mas a verdade é uma só, gente, fazendo um diagnóstico a respeito do nosso país. O que acontece? O que de fato acontece aqui? Durante 5 anos, escute isso, durante 5 anos, eu ouvi nas cadeiras da faculdade vários professores dizendo: o problema do Brasil não é a quantidade de prisões. O problema do Brasil é que o Brasil prende mal as pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não é você sair enjaulando todo mundo que você vai resolver o problema. Na verdade, o que falta para o nosso país é o funcionamento dos grupos de inteligência para poder desmantelar os cabeças, para poder desmantelar aqueles que são os grandes responsáveis pela criminalidade. É isso que falta no nosso país. Mas sabe por que isso ainda não acontece no Brasil? Porque o nosso país ainda funciona muito na base da politicagem, sabe? A depender daquele que está sendo investigado, às vezes a informação vaza de forma proposital, e aí a imprensa vai lá e lança a notícia alertando aqueles que estão sendo investigados em supostas redes de corrupção, redes de criminalidade. Por isso que a justiça, o sistema de justiça no nosso país, muitas vezes não vai para frente. Você entende o que eu estou te falando? Doutor, mas prova o que o senhor está dizendo. Eu vou provar para você o que eu estou dizendo e te mostrar que não são apenas as minhas palavras, mas as comprovações estão aí. Por exemplo, esse fato que você viu nos últimos dias, relacionado ao CEO do grande Banco Master, né? Aquele indivíduo de sobrenome Vorcar. Você viu que havia um esquema, uma investigação, né, da Polícia Federal para poder desmantelar uma grande rede de corrupção
e supostamente, escute o que eu estou te falando, supostamente a informação vazou. A informação vazou e esse indivíduo se dirigiu até o aeroporto para poder dar no pé, e frustrar a investigação que estava sendo feita. Supostamente essa informação vazou e a PF, a Polícia Federal, soube que essa informação tinha vazado e antecipou o momento da prisão. Efetuou a prisão, mas aí, depois de alguns dias, vem essa notícia que eu estou mostrando para você aqui na tela. CEO, do Banco Master, deixa o CDP com tornozeleira eletrônica após decisão da Justiça. Então isso aqui prova o que eu estou falando para você. O problema do Brasil é que o Brasil prende mal. Nesse caso aqui prendeu, mas logo depois, dentro de alguns dias, já foi expedido alvará de soltura, supostamente por algum habeas corpus que foi movido, e aí já foi colocado na rua imediatamente, e nós vemos a falência do sistema a qual nós estamos inseridos. Esse é que é o grande X da questão. Aqueles que realmente encabeçam as grandes facções, as grandes redes, eles não ficam muito tempo detidos. É aí que está o grande problema. Agora, aquele que está embaixo, aquele que, digamos assim, como fala o ditado, algumas pessoas dizem aí, aqueles que são os laranjas, os lá de baixo, aqueles que não mandam nada e que são, na verdade, as ferramentas, esses aí são presos e ficam lá por muitos e muitos anos. Mas isso só favorece o sistema continuar acontecendo. Porque os grandes cabeças, os grandes chefões que têm os seus tentáculos em muitas áreas da política, eles ficam sabendo porque têm informações privilegiadas e eles não vão para a cadeia. Então, o problema do nosso país é esse. O nosso país, ele prende mal. As forças de inteligência do nosso país, infelizmente, elas, dentro da própria inteligência, elas são monitoradas. E aí as informações vazam, as grandes operações são desmanteladas. Você entende? Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. O que lá em El Salvador foi podado, foi cortado, porque o próprio presidente Nayib Bukele disse, se a criminalidade não fizer parte do poder, automaticamente é possível eliminar os crimes violentos. É possível eliminar a prática delitiva de agentes criminosos. É possível. Mas, para isso, não pode ter, como diz o ditado, não pode ter aquele negócio preso, que você já sabe. Não pode ter aquele negócio preso, porque muitos, a gente sabe que ascendem em altos cargos porque foram financiados pelos grandes chefões. Foram patrocinados pelos grandes chefões. E isso faz com que o sistema corrupto que nós vivemos continue de vento em popa e muitos dos que estão no poder indevidamente vão cada vez mais se intensificando e as pessoas vão sofrendo. Pastor, solução para tudo isso? A solução é essa que foi aplicada lá em El Salvador. A solução é essa. As pessoas orarem a Deus, se conscientizar de que essa realidade é uma realidade espiritual, e quando elas se conscientizarem disso e clamarem a Deus e partir para a ação mesmo, investir nas forças de segurança, investir recurso, inteligência, querer combater de verdade, não é só aproveitar das oportunidades midiáticas como nós vimos algumas semanas atrás. Nós vimos a operação que o governador fez lá e apareceram muitos figurões querendo aproveitar do momento para fazer política, mas enquanto isso, os moradores estavam sofrendo lá e ninguém falava nada. Você entende? Então, essa situação é como nos diz a nossa
a nossa irmã Maria está dizendo aqui, ó, o Brasil tem que nascer de novo. É verdade, gente. A verdade é essa, o Brasil tem que nascer de novo, mas ele só vai nascer de novo, sabe quando? Quando as pessoas nascerem de novo em seus posicionamentos, em suas convicções, convicções de fé, convicções políticas, convicções ideológicas. Quando as pessoas nascerem de novo, o cenário, o ambiente onde nós estamos, ele será transformado. Foi o que aconteceu lá. E é impossível acontecer aqui, pastor? Não, não é impossível. Depende de mim, depende de você, de nós nos conscientizarmos e colocarmos no poder pessoas que não têm aquele negócio preso. Porque quando tem aquele negócio preso, chega lá em cima, senta na cadeira e não pode fazer nada. Porque tem que pagar o favor que fez, que o fulano fez. Não pode ir para cima daquele ou daquela, porque tem algum comprometimento. É esse, digamos assim, esse é o câncer do nosso país. Esse é o câncer do sistema que não deixa a nação avançar. São os comprometimentos, é aquela rede de corrupção que age por trás de forma sorrateira e que muitas pessoas não ficam sabendo de nada, mas está acontecendo, está lá, não tem como negar. Você entende o que eu estou te falando? Então, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus, porque é possível, gente, é possível. O presidente Nayib Bukele mostrou que é possível, então vamos nos conscientizar, vamos orar, vamos exercer os nossos direitos de forma devida, de forma correta, sem se deixar comprar e sem se deixar vender em períodos eleitorais, porque aí está o resultado. O resultado é esse. É você, às 22 horas e 39 minutos, como nós estamos agora, não se sentir seguro para poder colocar o pé fora de casa. A verdade é uma só. Todos nós, da forma que está, nós estamos enclausurados. Os verdadeiros presos, os verdadeiros condenados é a sociedade, que não pode sair para fora, porque se acontecer, se sair, realmente sabe que tem realmente um grande risco de ser prejudicado, de ter, talvez, quem sabe, os seus bens roubados, conforme muitos exemplos que nós já vimos por aí. Então, somente a graça de Deus para nos guardar, para nos proteger e fazer uma obra extraordinária no meio de nós. Amém, gente? Eu vou colocar um vídeo aqui para você ver, porque nem tudo é difícil, nem tudo é complicado, nem tudo é ruim, mas eu quero colocar um vídeo aqui para você vai ver como é interessante em relação aos trabalhos de ajudas de missões internacionais que nós estamos fazendo. Olha só. Veja bem. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Eliseu Arota, direto de Moçambique e África. E que venho aqui desde já agradecer a todos vocês, dizer que estamos muito felizes, ao Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei. E desde já queremos aqui louvarmos a Deus através de todos os colaboradores, falando aqui do pastor Leonardo Pires e não também esquecendo do pastor Antônio César, a qual trabalhamos com uma parceria de estarmos ajudando aqueles que ainda precisam, aqueles que ainda estão necessitando. Como não ter alegria de ajudar alguém? Estamos felizes e alegres porque estamos tirando mais alguém de uma situação difícil e caótica para dar algo melhor. E a palavra do Senhor diz que cada um contribua segundo aquilo que Deus colocar no teu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Olha aqui a nossa irmã Bia junto ao seu filho. Olha, gente, esse vídeo que você está vendo, o pastor Eliseu enviou para a gente em relação à casa que foi construída, que foi financiada pelas ajudas de missões internacionais que nós fazemos. Está aqui a casinha que foi construída, foi edificada do zero, do chão. Você que está sempre acompanhando o nosso canal, as lives ao vivo, você viu que esse espaço aqui era nada, Foi feita a escavação necessária para poder edificar a estrutura, para fazer a base do alicerce, e foi começado do zero, não tinha nada aqui, e o resultado está
nessa grande obra que você está vendo em relação à casa que foi construída inicialmente para ser entregue à menina Fátima, mas você sabe que houve aquela bênção dobrada que nós não esperávamos. Deus achou graça e multiplicou aquilo que nós estávamos fazendo, e agora surgiu a oportunidade de nós entregarmos essa casa que foi edificada, foi construída com as ajudas, as ofertas de todos que contribuíram, e será entregue para... Na verdade já foi, né? Esse aqui é o vídeo gravação, né? Que foi entregue para essa família muito carente, muito necessitada, que agora nós podemos dizer, deixaram, né, o antigo local onde moravam, onde residiam, que na verdade não era uma casa, nós não podemos chamar de casa, um lugar de palha, né, uma verdadeira choupana, feito ali de latas enferrujadas, restos de lata enferrujado, né? Imagine só uma pessoa deixando para trás essa realidade e partindo para essa do vídeo que nós estamos te mostrando. Olha que interessante, eu tenho certeza que você vai se emocionar muito com essas imagens, olha só. Dino Luiz, e tanto como ela, estava passando um momento difícil, e hoje nós queremos entregar uma casa para ela. Aqui a chave, uma via. Deus te abençoe. Agradece aí o povo. Obrigado, pastor Gabriel, Vladimir. Olha a cara de felicidade, gente. Olha a expressão dessa mãe, a expressão dessa criança. Isso tudo aqui, eu digo a você, é algo que o dinheiro não pode pagar, sem dúvida alguma. Vamos agradecer por tudo, por tudo isso que me deu chave, o pastor me entregou chave. Obrigado, pastor. Ela ansiosa, ela feliz, até engasgou para poder falar. E mesmo assim, vendo... Ou seja, gente, a emoção é muito grande. A emoção é muito grande, porque a realidade desse povo é uma realidade muito triste, viu? Eu digo a você, talvez você não tenha uma base, mas nós que estamos por dentro, por todos os trabalhos que nós realizamos, temos um contato diário com essas pessoas, né? Nós acompanhamos muitos dos problemas que eles vivem, problemas de saúde, problemas de falta de ter o que comer, de ter o que beber. Então, coloca uma coisa dentro da sua cabeça, é uma realidade totalmente diferente da nossa que estamos, você que está aqui comigo no Brasil, você que está na região da Europa, das Américas, em qualquer lugar onde você esteja. A realidade dessas pessoas é muito diferente. É muito diferente. É a realidade no sentido de acordar durante o dia e não saber o que vai comer. Muitos deles de terem a necessidade de sair para o meio do mato, armar e organizar suas armadilhas para poder pegar bichos peçonhentos, ratos, caramujos, para eventualmente fazer uma limpeza ali de qualquer forma, né? Passar um fogo e ter o que comer durante o dia. Então, aí na região de Yamatanda, quando nós chegamos, nós mudamos essa realidade, nós transformamos isso e hoje nós podemos dizer, essas pessoas não se alimentam mais de ratos pegos em armadilhas, de caramujos, de outros tipos de animais prejudiciais à saúde física dessas pessoas, porque nós realmente chegamos para mudar esse cenário juntamente com todos aqueles que têm nos ajudado para providenciar a comida, o alimento. Em muitos dos casos nós conseguimos também, de acordo com as ajudas que são enviadas, a assistência médica para poder assistir essas pessoas. E nós temos também, você sabe disso, nós temos também o grande desafio da região do Silúvio. A região do Silúvio, existem ali mais de 500 crianças também para poder assistir, pessoas idosas, mulheres viúvas que não têm condições nenhuma para sobreviver. Então, realmente, esse é o trabalho que nós fazemos, é um trabalho sério, é um trabalho que dá frutos, resultados. Você que acompanha todos os dias no canal, você vê os vídeos, né? Não é uma bravata, não é uma historinha que é contado para tomar dinheiro das pessoas, não. Aqui você vê o resultado das ajudas que são enviadas. Mas vamos ver o vídeo, porque na parte de dentro da casa ainda tem mais surpresas. Olha só. E tanto como ela, estava passando um momento de... Obrigado, pastor Gabriel.
pastor me entregou chave. Para poder falar. E mesmo assim, vem abrir sua porta, minha irmã, e Deus é fiel. É verdade, meu Ela já Cristina, é não vai verdade. passar mais aquela situação que ela passava. Olha, menino, bem bonito, compramos roupa, sapato para ela, tanto como para a irmã. Amém? Olha aí abrindo a porta. Olha aí abrindo a porta. E Deus tem sido fiel e maravilhoso. A mesa que colocamos aqui, colocamos aí fora, nem estávamos a conversar. E aqui nós estamos entregando nem a casa, com tudo bem organizado aqui. A mesa já... Olha que maravilha, gente. Olha que obra maravilhosa. Olha que feito grandioso da parte de Deus por intermédio da vida de cada um de nós. Olha. Aqui. E orem e ajudem, porque nós queremos colocar energia aqui. Então, meus irmãos, se vocês sentirem da parte de Deus para poder ajudar a pagarmos contrato na EDM, para colocarmos energia aqui, para ela viver aqui com energia, nós ficamos muito felizes ainda. Deus abençoe. Portanto, eu digo a você que me acompanha nesse momento, faça parte desse trabalho, faça parte dessa grande obra e tenho certeza de que Deus, Ele vai prosperar você, Ele vai multiplicar na sua vida, na sua casa. E uma coisa eu te falo, não tem nada melhor do que você terminar um dia, talvez quem sabe uma noite com a sensação de dever cumprido quando você se dedica na ajuda do teu próximo. Talvez você está aí dentro de uma realidade complicada, infeliz na vida, sem saber o que fazer, sem saber o que buscar. Eu digo a você, participa dessa obra. Primeiro, aceita Jesus. Esse é o, digamos assim, é o passo mais importante que vai tomar. Em segundo, faça o bem para o teu próximo. E você vai se sentir útil nessa terra e você vai ver como a grandeza de Deus se manifesta diante dos olhos daqueles que agem por intermédio da generosidade. Amém, gente? Olha, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Quarta-feira que vem, às 22 horas, nós estaremos... 22 horas não, às 19 horas, nós estaremos novamente juntos, trazendo uma palavra, uma programação toda especial da parte de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar toda a sua família. Então, um beijo no coração, fiquem todos na paz, um abraço e deixa o seu like, não se esqueça, compartilha esse vídeo, em nome de Jesus, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, acompanhe também os nossos canais parceiros, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, o canal Cortes MME, o canal Mulheres Extraordinárias, o canal do nosso pastor Antônio, querido pastor Antônio César, MME Europa, está fazendo um trabalho de bênção, um trabalho fantástico. Acompanha lá, tem muito conteúdo bom da parte de Deus e eu tenho certeza de que vai te abençoar. Beijo no seu coração, beijo na sua alma, fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas pra orar, com os joelhos dobrados, não apenas no altar, mas pra ajudar, para servir, pra alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Vem ajudar essa casa a levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério. Muito obrigado!
andar. Esse é o ministério, milagres extraordinários, milagres. Pastor Valdinei Oliveira, junto com toda Paz e graça e a todos os irmãos do Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Eliseu Arota, muito feliz por vocês. Estamos aqui hoje para podermos já servir o nosso almoço. E aqui a criança, como vocês podem ver, O verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. O amor de Deus é o milagre mais extraordinário. Ame você também.